Eu vou trazer aqui o Tratado do Inferno. Santa Francisca Romana teve visões do inferno. Deus, na sua divina providência e nos seus desígnios perfeitos e ao mesmo tempo misteriosos, revelou a Santa Francisca Romana como funciona o inferno para tentar nos alertar e lembrar certas coisas. Eu vou entrar em vários detalhes sobre como o inferno funciona aqui, para quem tiver interesse em conhecer o que Santa Francisca viu, mas eu já queria começar com meio que as conclusões, as reflexões que esse livro nos traz, porque é uma leitura pesada. Eu acho que a grande conclusão desse livro é a seguinte: é algo que quanto mais eu leio, mais fica claro. A fé católica é extremamente completa e perfeita para garantir o armamento necessário numa batalha espiritual contra o inferno e para tentar conseguir que a gente não caia no inferno por nossa livre e espontânea vontade. Porque, na verdade, não é Deus que nos joga no inferno, nós escolhemos ir. Esse é o grande mistério do livre-arbítrio. Deus ama tanto as suas criaturas que tanto anjos quanto seres humanos receberam a liberdade, o livre-arbítrio. E o problema é como nós usamos isso. Se nós seguirmos na fé, rezarmos o terço, confessarmos os pecados, rezarmos pelas almas do purgatório, é relativamente difícil cair no inferno. Quem se mantém fiel a Deus pode passar um tempinho no purgatório, né? A gente não é perfeito, a gente tenta buscar a santidade, mas pelo menos quem tenta buscar essa santidade pode ter certas, eu não vou dizer garantias, porque nada é garantido, a gente não pode cair nesse papo de eu não vou cair no inferno, né? Fulano da minha família não vai para o inferno. É um empenho, é uma luta. Mas se existe um armamento para nos defender dessa armadilha de usar erroneamente a nossa liberdade e nos condenar, ou seja, a gente renuncia a Deus e acaba caindo com Satanás, é a fé católica, é a igreja. Eu acho que isso vai ficar muito claro na leitura. E eu acho que o Tratado do Inferno, por mais assustador que possa parecer na leitura, ele é mais uma mensagem de esperança e renovação da fé. Eu acho que é um grande tratado sobre como pode ser uma grande bênção ser católico e se manter na fé em Deus. Mas isso eu vou discorrendo ao longo do tratado, tá? Uma curiosidade sobre Santa Francisca Romana é que ela tinha uma grande devoção a Santo Antônio e Santo Onofre. Então eu acho que é uma curiosidade interessante. Além dela ter o anjo da guarda que todos nós recebemos, Deus chegou a lhe oferecer um segundo anjo que a acompanhava visivelmente. Se acontecia de o demônio usar a figura de um anjo de luz para enganá-la, este fiel guardião não deixava de lhe desvendar o artifício do seu inimigo, e sua alma logo ficava cheia de um perfume tão agradável que admiravelmente a consolava. Santa Francisca Romana tinha uma grande devoção para com o Santíssimo Sacramento do altar. Em sua presença, elevava-se a Deus com tanto fervor que permanecia muito tempo imóvel, completamente arrebatada em espírito. Quanto à paixão de Nosso Senhor, meditava-a com tanta ternura que derramava abundantes lágrimas e até sofria realmente nas partes do seu corpo que correspondiam às chagas de Jesus, como diz expressamente a bula de sua canonização. Enfim, Deus quis encerrar uma vida tão santa com uma morte feliz. O seu corpo foi levado para a igreja de Santa Maria Nova, onde permaneceu 3 dias exposto à visitação de todo o povo, que acorreu numeroso para admirar as maravilhas de Deus. Deste precioso corpo exalava um perfume tão agradável que parecia que toda a igreja estivesse cheia de jasmins, cravos e rosas. Numerosos milagres realizaram-se em sua sepultura com o simples toque dos objetos que lhe tinham pertencido, sobretudo milagres para as pessoas acometidas pela peste. Antes de falar do inferno propriamente dito, eu quero trazer mais algumas visões que Santa Francisca teve.
ela viu a Virgem Maria ornada com 3 coroas: a da virgindade, a da humildade e a da glória. Numa visão, Deus lhe mostra a sua divindade. Ela viu um grande círculo que não tinha outro apoio senão ele próprio e irradiava uma luz tão intensa que a santa não podia olhar de frente. No meio dele tinha as seguintes palavras: princípio sem princípio e fim sem fim. Bem bonito, ela viu como foram criados os anjos. Todos foram criados de uma só vez e a potência de Deus deixou-os cair como flocos de neve que as nuvens derramam sobre a montanha durante o inverno. Já os que perderam a glória do céu para sempre formam 1/3 da imensa multidão desses espíritos. Ela também viu o coro das virgens, conduzido por Santa Madalena e Santa Inês, e relata o seguinte: o homem perfeito deve se fazer tão pequeno que não se deve considerar senão como um grão de milho lançado em um profundo rio. Ela também teve a visão do altar celeste e presenciou a festa de todos os santos. Ela viu ainda as principais ordens de santos que avançavam sob os seus estandartes. Os patriarcas eram conduzidos por São João Batista, os apóstolos por São Pedro e São Paulo, os evangelistas por São João e São Marcos, os mártires por São Lourenço e São Estevão, os doutores por São Gregório e São Jerônimo, os religiosos por São Bento, São Bernardo, São Domingos e São Francisco. Os eremitas eram conduzidos por São Paulo e Santo Antão, as virgens por Santa Madalena e Santa Inês, as viúvas por Santa Ana e Santa Sabina, as mulheres casadas por Santa Cecília. Agora vamos falar das visões do inferno. Quem a conduziu nessa visão foi o próprio arcanjo Rafael. Já chegada à porta desse reino assustador, havia em letras de fogo: este lugar é o inferno, inferno sem esperança, inferno sem intervalo nos tormentos, inferno sem descanso. Abrindo a porta, ela viu um abismo tão profundo e tão apavorante que ela não conseguia falar. Deste abismo saíam gritos medonhos e exalavam odores insuportáveis, e ela foi tomada por um horror extremo. Santa Francisca Romana viu que o inferno era dividido em 3 regiões, uma superior, uma intermediária e uma inferior. Na região superior eram anunciados graves tormentos. Na intermediária, os instrumentos de tortura eram ainda mais assustadores, mas na região baixa, os sofrimentos eram incompreensíveis. No abismo medonho vivia um imenso dragão que ocupava todo o comprimento. A sua goela estava escancarada na abertura da porta que a ocupava inteiramente, e a sua língua estendia-se com um comprimento desmedido, os seus olhos e orelhas lançavam chamas sem claridade, mas com calor insuportável, e a sua garganta vomitava lava ardente e com odor empestado. Francisca ouviu neste abismo um barulho assustador. Eram gritos, uivos, blasfêmias, lamentações aflitivas e tudo isso misturado com calor sufocante e odor insuportável. Causava-lhe tanto mal que pensava que a sua vida ia se aniquilar. Viu então Satanás na forma mais terrível que se possa imaginar. Estava sentado em um assento que parecia uma longa viga no inferno do meio. No entanto, a sua cabeça atingia o alto do abismo e os seus pés desciam até o fundo. Tinha as pernas e os braços estendidos, mas não em forma de cruz. Uma das suas mãos ameaçava o céu e a outra indicava o fundo do abismo. 2 imensos chifres de cervo coroavam a sua fronte. Eram muito frondosos e os inumeráveis pequenos chifres que deles brotavam como ramos formavam quantidades de chaminés pelas quais saíam colunas de fumo e chama.
O seu rosto era de uma fealdade repelente e de um aspecto terrível. A sua boca, como a do dragão, vomitava um rio de fogo muito ardente, mas sem claridade e com um odor horrível. Trazia ao pescoço uma argola de ferro abrasado. Uma corrente ardente aprisionava-o pelo meio do corpo e os seus pés estavam também acorrentados. As correntes das suas mãos estavam solidamente enganchadas na abóbada do abismo, e a dos pés estavam ligadas a um anel fixado no fundo do abismo, e a corrente que circundava a cintura aprisionava também o dragão de que já falamos. A serva de Deus notou por todos os lados almas tentadas pelos espíritos a serem conduzidas para este terrível lugar. Traziam os seus pecados escritos na fronte, com letras tão inteligíveis que a santa entendia por quais crimes elas foram condenadas. Tais letras eram somente para ela, porque estas almas desgraçadas conheciam reciprocamente os seus pecados só pelo pensamento. Os demônios que as conduziam afligiam-nas com zombarias, repreensões cruéis e maus tratos, que seria difícil narrar. As almas eram julgadas e a pena que recebiam dizia qual o lugar em que deviam ocupar segundo os seus crimes. Eram entregues a algozes diabólicos que as conduziam. Em outras partes do inferno, cada alma condenada era entregue a 2 demônios principais, executores da sentença da justiça divina. Aqui eu já vou fazer um parênteses. Para mim, a leitura do Tratado do Inferno, assim como do Tratado do Purgatório, é uma leitura edificante, catequizando a minha alma e o meu coração nessa vida. Mas existem certos termos que Santa Francisca usa que, se a pessoa não teve muito ensinamento na catequese, e muitas vezes a nossa catequese, principalmente na modernidade, ela evita certos assuntos, eu imagino. E também eu acho que esse tratado é muito edificante para mim, porque antes de ler o Tratado do Inferno, eu li quase todos os livros do padre exorcista Gabriele Amorfi e o Diário de Santa Faustina. Eu acho que os livros do padre Gabriele e o Diário de Santa Faustina, eles ensinam muito para os católicos antes de chegar no Tratado do Inferno. Então eu vou me dar a liberdade de fazer uma observação. Quando ela fala da justiça divina, não caia no erro de achar que quem mandou essas almas para o inferno foi Deus. Até porque o inferno nem foi criado por Deus, tá? O padre Gabriele deixa isso muito claro, Santa Faustina também. Então eu preciso mostrar isso, explicar isso para continuar o tratado. A justiça divina é que, se uma pessoa, na sua liberdade, assim como um anjo, na sua liberdade de criatura, renunciou a Deus, o lugar dele é o inferno. Não porque Deus quis. Inclusive, Deus faz de tudo para chamar suas criaturas ao Criador. O que acontece é que, pelo mau uso da liberdade, as pessoas, assim como esses demônios, que uma vez foram anjos, escolheram por livre e espontânea vontade renunciar a Deus. E quando você não segue a Deus, não adora a Deus, não louva a Deus, não reza, não confessa seus pecados, não segue Jesus, você, de certa forma, num nível menor ou maior, está renunciando a Deus. E é explicado em vários livros da literatura católica que quando você, em algum grau, renuncia a Deus, Deus não pode agir na sua vida aqui na Terra. E você está suscetível a ser dominado por demônios, trabalhar para Satanás, mesmo que sem perceber, ou você simplesmente falou, eu não quero Deus na minha vida. E se você morrer sem essa percepção, sem o arrependimento, ou tem gente que tem plena consciência disso e quer isso, o caminho óbvio que a sua alma segue é ir para o inferno. O inferno não foi criado por Deus, tá? O inferno, o padre Gabriele explica muito porque é uma verdade teologal que é confirmada pelos próprios demônios nos exorcismos, e nos livros do padre Gabriele ele explica como funciona essa verdade teologal. Os anjos,
Eles foram criados com livre arbítrio como nós. E eles foram convidados a louvar, adorar e amar a Deus como nós somos chamados. E assim como nós, teve anjos que escolheram que não queriam seguir a Deus. Quando eles escolheram não seguir a Deus, principalmente os que foram chefiados por Satanás, Satanás disse o seguinte: eu quero criar o meu espaço na ausência completa de Deus porque eu renego a Deus. Foi isso que Satanás fez. O próprio Satanás, sem querer, por querer, é um grande mistério, ele criou o inferno, que era um ambiente com a ausência de Deus completa. E ele acabou por Deus sendo acorrentado ali. E os seus seguidores são levados como por um magnetismo ao inferno, por uma escolha. Então, eu tenho que deixar essas verdades teologais muito claras, porque eu acho que o Tratado do Inferno, eu tenho uma teoria, e eu tenho que estudar mais sobre isso, mas eu já vou jogar nesse áudio. Santa Francisca Romana veio de uma época que eu acredito que os sermões nas missas e a própria catequese deixava isso muito claro. E eu, nos tempos modernos, eu acho que isso não foi uma coisa que eu fui muito atrás e que nem mesmo eu vejo muito em sermão da igreja, até na catequese eu não lembro direito de ter visto. Então, essa é a única observação que eu sempre vou bater nessa tecla, explicando o Tratado do Inferno, é que tudo que Santa Francisca Romana fala está de acordo com a Bíblia, com a Igreja Católica e com o seu catecismo. Só que algumas coisas ela não fica, por exemplo, parando o texto para falar, olha, Deus não criou o inferno, a alma escolheu dentro da sua liberdade, assim como Satanás escolheu ir para o inferno. Eu acredito porque para ela era uma coisa muito óbvia, talvez porque fosse um tema que fosse muito mais falado por um católico na época dela do que nos de 2025, 2026, na nossa década. Então eu só preciso deixar isso muito claro. Quando ela fala da justiça divina, é que é o seguinte: o que é a justiça divina? Deus é amor e misericórdia e ele faz de tudo, isso será explicado daqui a pouco no Tratado do Inferno, ele faz de tudo para, em vida, enquanto você pode escolher, se arrepender dos seus pecados e ir até Deus. Mas ele também respeita a sua liberdade. Então, o que é a justiça divina? Ele oferece muito amor, muita divina providência, muita misericórdia. E quem aceita, eu vou fazer áudio sobre o tratado do purgatório, mesmo no tratado do inferno, a gente vai falar sobre alguns mistérios que acontecem na nossa vida para a nossa salvação. E como isso funciona. Então ele dá todas as chances, mas uma vez que a pessoa morre e ela não se arrependeu, ela renunciou a Deus por livre e espontânea vontade, isso cobra um preço que é o que nós chamamos da justiça divina. Mas a justiça divina, não se engane, ela em nada tem a ver com um Deus punitivo, maldoso, que quer o nosso mal. É um Deus que nos amou tanto que no mistério da divina providência, ele deu às criaturas a liberdade. E o mau uso da liberdade clama pela justiça divina. E o que é clamar pela justiça divina? A alma que vai para o inferno, quando ela morre, não é Deus que joga ela no inferno. O nosso juízo particular, que acontece logo quando a gente morre, a gente ou vai direto para o céu, ou a gente vai ter uma pena no purgatório para se purificar, mas a gente vai para o céu, nós estamos salvos, ou a gente vai para o inferno. Mas não é como se Deus fosse um juiz mau que jogasse a nossa alma em algum desses lugares. Nós temos uma retrospectiva da nossa vida, do nosso coração, da nossa fé, das nossas escolhas, e vendo isso, esse Deus que é amor e misericórdia, ele nos quer, mas nós aplicamos a justiça divina vendo tudo o que nós fizemos. Então, uma alma que escolheu o mal, escolheu a Satanás, consciente, inconscientemente, isso daí tem todo um juízo particular. A pessoa que renunciou a Deus na sua liberdade, ela mesma vai para o inferno porque ela vê no seu coração como um espelho do inferno. Então ela vai para onde os dela estão, entendeu? Assim como nós vamos para o purgatório, para nossa pena compatível com a nossa
interpretação dessa justiça divina. Então, o juízo particular, eu recomendo que leiam os livros do Padre Gabriele Amorfi e leiam o Catecismo da Igreja Católica, mas não entendam nesse tratado que ela está falando de um Deus punitivo e maldoso. Pelo contrário, todo esse mistério tem a ver com a nossa liberdade. Por isso que se consagrar a Nossa Senhora, ao Sagrado Coração de Jesus, confessar os pecados, rezar o terço, isso são coisas que nos ajudam nessa caminhada à santidade. Quem se esforça na caminhada à santidade, não posso dar garantias que não vai cair no inferno, mas o nosso esforço é levado em conta pela nossa própria alma no juízo particular. Deus é amor e misericórdia, mas ele respeita a nossa misericórdia. Então, quando a gente fala da justiça divina, ele é um mistério muito maior sobre uma justiça do que é certo ou não, mas no final não é Deus um carrasco. Ele é amor e misericórdia, mas nós, quando nós morremos, a gente vê o nível de sujidade da nossa alma e nós mesmos nos encaminhamos ao céu, ao purgatório ou ao inferno baseado nessa sujidade, entre aspas, ou santidade. Isso eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco. Então, muitas almas do inferno, elas são entregues a 2 demônios. Um dos demônios espanca, dilacera, atormenta sem cessar. O segundo zomba da sua desgraça, reprovando essa alma por estar ali por culpa própria. Não é Deus que joga uma pessoa no inferno, é o mau uso do livre-arbítrio, tá? Esse segundo demônio faz essa pessoa lembrar continuamente dos seus pecados, mas de maneira mais opressiva, perguntando-lhe como podia ter cedido às tentações e de ter consentido em ofender seu Criador. Mostra-lhe, enfim, todos os meios que teve para se salvar e todas as ocasiões de fazer o bem que perdeu por sua falta. Daí remorsos dilacerantes que, juntados aos tormentos que o outro demônio lhe fazia sofrer, colocava a alma em um estado de raiva e desespero que exprimia por uivos e blasfêmias. E também outros demônios tinham o direito de insultar essa alma e atormentá-la. Essas são algumas das primeiras reflexões do Tratado do Inferno. E eu sempre gosto de avisar, eu li o Tratado do Inferno depois de ler os livros do Padre Gabriele Amorfi, que é exorcista, e o Diário de Santa Faustina. Eu sempre falo para o católico que, além da Bíblia, eu acho que os livros desse padre exorcista e o Diário de Santa Faustina são uma catequese muito legal para nós, assim, para entender mais da nossa fé, de vários mistérios. E eu realmente acho que o Tratado do Inferno é uma leitura muito interessante, mas nesse áudio eu vou explicar muitas coisas que não estão incluídas, porque Santa Francisca Romana, eu acho que quando ela escreveu, ela estava mais preocupada com os relatos e essas verdades, essas crenças teologais que nós temos da fé católica, na época dela, eram muito mais discutidas. Então, para ela, eu acho que era meio que o óbvio. Então, ela não fica explicando o que é a Santíssima Trindade, ela não fica entrando na vida de Jesus na Bíblia, porque para ela é uma coisa tão básica quanto falar isso. Então, ela realmente se foca nas visões que ela teve e ela não se preocupa com essas verdades teologais, porque para ela talvez fosse uma coisa óbvia na época. Mas eu vou adicionar isso nos áudios sobre o Tratado do Inferno e do Purgatório para ajudar pessoas que, como eu, só ficaram sabendo por ler em outros lugares, tá? E essas são só algumas reflexões do Tratado do Inferno. Eu vou trazer mais alguns conteúdos nos próximos áudios.